Era uma vez um experimento científico com grupos de meninos de campos concorrentes, que não tinha ideia de que estavam sendo manipulados para lutar uns contra os outros. Mas, por que isso? No verão de 1954, um ônibus escolar com um grupo de meninos de 11 e 12 anos chegou ao Parque Estadual Roberts Cave em Oklahoma. O que as crianças não sabiam: havia outro ônibus. Todos os meninos pensavam que estavam indo acampar. Seus pais em casa acreditavam que a viagem patrocinada tinha algo a ver com liderança. Nenhum deles sabia que a equipe do acampamento era na verdade pesquisadora, e que os meninos faziam parte de um experimento controverso. Um dos objetivos era fazer os meninos lutarem entre si. O experimento Roberts Cave foi projetado para se desenrolar em 3 passagens: formação de grupos internos, fricção e resolução de conflitos. Começou com a formação de grupos internos. Na primeira semana, cada grupo fez várias atividades sem interagir com o outro. Os meninos se divertiram, nadaram e fizeram caminhadas. Com o tempo, as normas sociais se desenvolveram. Líderes e seguidores. Os meninos formaram amizades e experimentaram a inventar sua própria subcultura. Eventualmente, eles criaram nomes. Um grupo se chamou de Águias e os outros escolheram ser os Naja. Eles estamparam seus nomes em camisas e bandeiras. Os grupos internos foram formados. As tribos tinham uma identidade. Eles estavam prontos para se encontrar. Durante uma fase de fricção, os 2 grupos entraram em contato um com o outro. Os pesquisadores conquistaram competições com prêmios únicos para os vencedores. Em outras palavras, eles estabeleceram um recurso limitado para os 2 grupos batalharem. Não gostando muito, os grupos internos desenvolvem atitudes negativas em relação ao grupo externo. O preconceito se tornou evidente. Para piorar as coisas, a equipe sugeriu a um grupo que jogasse baldes de lama dentro da cabine dos outros. Eventualmente, as crianças se tornaram odiosas, violentas e verbalmente abusivas. Elas queimaram as bandeiras umas das outras e às vezes as coisas escalaram a ponto da equipe do acampamento ter que intervir. Por fim, veio a resolução de conflitos. Os meninos deveriam fazer as pazes. Primeiro, a equipe tentou reduzir o preconceito entre os grupos, aumentando o contato e a comunicação. Mas isso só piorou as coisas. Então, os pesquisadores bloquearam a válvula do tanque de água do acampamento. Como não havia mais água potável, os meninos ficaram em apuros. Então, a equipe do acampamento sugeriu que todos precisassem colaborar para resolver o problema. Relutantemente, os grupos começaram a trabalhar juntos. Logo, os meninos estavam se misturando e cooperando. Não havia mais Rattlers ou Eagles, apenas um grupo de campistas colaborando. Quando a água finalmente chegou, houve até uma celebração. Os pesquisadores aprenderam 4 coisas-chave com o experimento. Primeiro, as diferenças individuais não são responsáveis pelos conflitos tribais. Idade, raça, cultura ou religião não parecem importar. Em segundo lugar, as atitudes hostis surgem quando os grupos competem por recursos que apenas um deles pode obter. Terceiro, discussões não resolvem conflitos. Quarto, apenas um objetivo ou inimigo comum que promove a cooperação reduz a fricção. 2 psicólogos experientes, Muzaffer Sherif e sua esposa Caroline Wood Sherif, estavam por trás do controverso experimento e mais tarde estabeleceram uma teoria. A teoria do conflito realista explica como a hostilidade surge como resultado da competição por recursos limitados como dinheiro, poder, proteção militar ou status social. Se esses recursos são realmente limitados ou apenas percebidos como sendo, não importa. Seu trabalho nos ajuda a entender os botões de rejeição contra estranhos, que se intensificam durante a escassez. Por exemplo, quando os grupos internos acham que é difícil encontrar bons empregos, muitas vezes tentam remover fontes de concorrência externa, fazer lobby por restrições legais ou negar acesso aos recém-chegados. O que você acha? Os conflitos tribais surgem apenas como resultado da competição por bens excepcionais?
E se sim, os objetivos compartilhados e os inimigos comuns são realmente a única maneira de alcançar a paz? Ou a teoria é falha e não aplicável a adultos? Afinal, as crianças são mais fáceis de influenciar, não apenas para construir um preconceito, mas também para mudar suas ideias mais tarde. Compartilhe o que achou nos comentários abaixo e nos vemos em um próximo vídeo.